Olá, galera do YouTube. Bem-vindos ao canal Poucas e Boas. Hoje a gente vai trazer aqui um assunto bastante interessante, que é sobre a bebida mais popular do Brasil, né? Do mundo, que é a cerveja. Vamos falar aqui sobre os mitos e verdades sobre a cerveja. A cerveja, ela já foi até tema de música. E ela tem um dia só dela. E a cerveja é sempre usada como pretexto para a reunião de amigos. Eu vou até aqui dar uma lida aqui no texto aqui, ó. O Dia Internacional da Cerveja é a primeira sexta-feira de agosto. Criado por 4 amigos em 2007 em Santa Cruz, na Califórnia, Estados Unidos. Então, os mandamentos da cerveja aqui. Primeiro, estar com os amigos para saborear a cerveja. Segundo, celebrar aqueles que fabricam e aqueles que servem a cerveja. Terceiro, ter o sentido de união mundial com outros consumidores da cerveja, com cerveja de todas as nações e culturas. Então, e continuando aqui com a nossa matéria, tem uma pergunta muito curiosa, que é: a cerveja é mais saudável que as outras bebidas? Então, as bebidas fermentadas, como a cerveja e o vinho, são mais saudáveis do que as destiladas, como a cachaça e o uísque e a vodka, né? Além disso, a cerveja tem um teor alcoólico menor que as outras bebidas, e o álcool da cerveja é obtido a partir de um processo natural, ou seja, é mais saudável. Uma outra questão também aqui é sobre o colarinho. O colarinho, né, que fica da cerveja. Então, o colarinho tem alguma função? Se você acha que não, o colarinho tem sim um papel muito importante, pois a espuma protege a bebida da oxidação, reduz a perda do gás e mantém a temperatura. 2 dedos de espessura é o ideal, explica aqui o especialista em cervejas. Outro mito aqui também, né? A cerveja, ela dá barriga. É mito. Segundo o especialista, esse é um mito mais famoso que existe sobre a cerveja. Mas a ciência já comprovou que, se consumida com moderação, a cerveja não é a responsável pelo aumento da barriga, e nem pelo aumento de peso, e nem pelo aumento da gordura abdominal. Os estudos mostraram que o que engorda não é a cerveja, mas os alimentos gordurosos, os famosos tiragostos, que são frequentemente combinados com a bebida. Uma outra pergunta: o lúpulo é um conservante natural? Sim, é verdade. A função do lúpulo vai muito além de garantir o amargor da cerveja. O especialista explica que ele é um poderoso conservante natural, que pode ser utilizado até na culinária e também na indústria de cosméticos. Outra pergunta, bastante corriqueira, é essa aqui, a seguinte: a cerveja é uma bebida de baixa caloria? Então, se comparada com outras bebidas, como vinho e até mesmo suco de laranja, a cerveja pode ser considerada uma bebida de baixa caloria. Uma taça de cerveja
tem em média 120 calorias. Já a mesma quantidade de vinho tem 240 calorias, portanto, o dobro. A cerveja também possui os mesmos compostos orgânicos benéficos à saúde que o vinho. Antioxidantes, vitaminas e sais minerais, explica o especialista em cerveja. Uma questão também aqui é sobre o ritual de degustação da cerveja. A pergunta é: a cerveja não tem um ritual de degustação? Então, segundo o especialista, apreciar e degustar uma cerveja pode ser uma verdadeira experiência sensorial. O especialista explica que é necessário ativar os 5 sentidos. Uma dica é procurar sentir os aromas da cerveja, criando uma memória olfativa da bebida, assim como o tato bucal e até a análise visual da cerveja. É o que diz o especialista. Então, uma outra dúvida também bastante recorrente, né? É sobre a cerveja de garrafa ou de lata. O especialista, ele afirma que o produto é o mesmo, não importa o recipiente. Porém, o aroma e sabor podem ter influências pelo modo de conservar e resfriar a bebida. Por isso, o ideal é manter a temperatura constante, seja ela fria ou em refrigeração. Então, quando ocorre a mudança brusca de temperatura, o sabor da cerveja é prejudicado, afirma o especialista. Existe aqui também um outro mito, é sobre a cerveja deitada. A cerveja deitada, ela gela mais rápido? É um mito. Então, de acordo com Túlio Rodrigues, um especialista em cerveja, a melhor posição para armazenar e gelar uma cerveja é em pé, para que a superfície de contato do líquido com o ar seja menor. Além disso, o especialista alerta também que a cerveja deve ser resfriada gradualmente, ou seja, colocá-la no congelador um pouco antes de consumi-la. Então, uma pergunta também aqui bastante recorrente é se a cerveja deve ou não ser muito gelada. Eu já gosto de uma cervejinha, mas ela tem que ser na temperatura ambiente. Então, verdade. Apesar do calor predominante do nosso país, beber cerveja muito gelada não é o ideal, considerando que as nossas papilas gustativas ficam anestesiadas a baixas temperaturas, o que prejudica toda a degustação. Então, a outra pergunta também bastante curiosa é saber se o chopp é a mesma coisa que a cerveja. Então, o chopp e a cerveja são a mesma bebida. A diferença, no entanto, é que a cerveja passa pelo processo de pasteurização, um tratamento térmico que garante maior prazo de validade do produto. Já o chopp, por sua vez, não passa pelo mesmo processo. É mais calórico do que a cerveja e tem um prazo de validade menor. Tem cada curiosidade aqui, né? Cada pergunta. Outra dúvida aqui é saber se existe um copo específico para se tomar cerveja. Então, cada estilo de cerveja pede um tipo de copo adequado para que os sabores e aromas sejam ressaltados. A Pilsen pode ser apreciada em uma tulipa ou caneca.
Alambique pede taças do tipo flauta e a Weissbier deve ser servida em copos maiores. Se não tiver o copo ideal, utilize taças de vinho branco. Ensina o sommelier. O sommelier é o especialista em cerveja. Então, aqui algumas propriedades da cerveja para o nosso corpo. Aqui diz que a cerveja combate o resfriado. Isso aqui é de acordo com o especialista em cerveja. O combate ao resfriado também está relacionado ao ingrediente lúpulo, pois ele também age contra o vírus sincial respiratório, que é um dos principais causadores de doenças respiratórias. Um outro benefício da cerveja é que ela ajuda no fortalecimento dos ossos. O silício, que faz parte da composição da cerveja, quando é consumido de uma forma moderada, fortalece a estrutura corporal, pois melhora a densidade óssea. Outro benefício da cerveja para o corpo é que ela mantém o cérebro protegido. A cerveja, por ter uma composição com propriedades antioxidantes e polifenóis, que ajudam a diminuir as chances de desenvolver o mal de Alzheimer ou sofrer um AVC. Outro benefício da cerveja é que ela ajuda no combate do estresse oxidativo. Como o antioxidante é encontrado na cerveja, isso ajuda a combater o estresse oxidativo ao consumir moderadamente. Então, ao tomar cerveja, você pode se manter mais jovem por mais tempo. É o que diz aí a ciência. Outro benefício importante que a cerveja traz para o corpo é que ela contribui para a imunidade. A bebida possui uma substância chamada levedo, que quando fermentado com a bebida, ativa um grupo de células de defesa do organismo. A cerveja ajuda a combater a insônia. Um dos principais ingredientes da cerveja, o lúpulo, contribui com a ação de um neurotransmissor, promovendo assim um efeito sedativo, diminuindo a atividade do sistema nervoso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da matéria. E se vocês gostaram, deixe seu like. E se não for inscrito no canal, se inscreva. E se beber, beba com moderação. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.